Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz, muita saúde. No programa de hoje, nós vamos falar do índice de poder de compra dos fertilizantes. Eu vou falar do relatório americano de soja e também do relatório de milho, que foi divulgado agora recentemente pelo USDA. Você vai ver que um projeto de lei que isenta o milho do PIS/COFINS foi aprovado no Senado. Agora o milho tem a mesma sistemática tributária da soja. Eu vou comentar de irrigação, sistemas de irrigação via pivô central para aumentar a produção e a produtividade do setor agropecuário. E vamos dar uma viajada pelos mercados da soja, do milho e também do boi. E eu vou conversar com Lohane Ferreira. Ela é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar das perspectivas do milho para o segundo semestre. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do relatório americano de soja que foi divulgado recentemente pelo USDA. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou seu relatório de oferta e demanda dos produtos agrícolas, apresentando atualizações para agora o mês de julho. A produção mundial de soja ela foi levemente reduzida de 422,2 milhões de toneladas em junho para 421,8 milhões de toneladas em julho. E os estoques finais diminuíram de 127,9 milhões para 127,7 milhões de toneladas. No Brasil, a produção permaneceu estável em 189 milhões de toneladas, mas os estoques, vamos dizer, finais, eles foram ajustados de 36,6 para 35,7 milhões de toneladas, enquanto as exportações se mantiveram em 105 milhões de toneladas. Lá nos Estados Unidos, a produção caiu ligeiramente, de 121,1 para 120,7 milhões de toneladas, com estoques finais reduzidos de 12,3 para 11,8 milhões de toneladas. Na Argentina, a produção manteve-se em 51 milhões de toneladas, mas os estoques finais caíram de 29,5 para 28,2 milhões de toneladas e as exportações ficaram inalteradas em 5,5 milhões de toneladas. Já na China, a produção continuou em 20,7 milhões de toneladas, enquanto os estoques finais aumentaram de 39,1 milhão para 42,1 milhão de toneladas. E as importações permaneceram em 109 milhões de toneladas. E agora vamos falar do relatório do milho. Segundo o relatório do USDA, a produção de milho aumentou de 1,220 bilhões de toneladas em junho para 1,224 bilhões de toneladas em julho, enquanto os estoques finais subiram de 310 para 311 milhões de toneladas. Nos Estados Unidos, a produção de milho cresceu de 377 para 383 milhões de toneladas, com produtividade estável de 189 sacas por hectare. Os estoques finais diminuíram ligeiramente, de 53,3 para 53,2 milhões de toneladas, enquanto o uso para a produção de etanol permaneceu em 138,4 milhões de toneladas e as exportações aumentaram de 55,8 para 56,5 milhões de toneladas. A área plantada e colhida também registraram aumentos. No Brasil, a produção de milho, estoques finais e exportações permaneceram em 127 milhões de toneladas para a produção,
2,8 milhões para estoques finais e 49 milhões de toneladas para as exportações. E lá na Argentina, os números também não apresentaram mudanças significativas, com produção de 51 milhões de toneladas, estoques finais 1,7 milhão e as exportações 36 milhões de toneladas. E agora vamos comentar de irrigação, sistemas de irrigação via pivô central que servem para aumentar a produção e a produtividade do setor agropecuário. O Cristiano Oliveira, ele é professor associado da Universidade Federal de Rio Grande, lá do Rio Grande do Sul, e ele também é Head of Research na Rival Finance. E ele fez agora um estudo mostrando que a irrigação é crucial para a agricultura moderna, garantindo segurança alimentar e sustentabilidade. E segundo ele acredita que, ao fornecer um suprimento estável de água, ela ajuda a mitigar os riscos de chuvas irregulares e também de secas prolongadas, resultando em maiores rendimentos e melhor qualidade das colheitas. O professor afirma que isso viabiliza o cultivo de culturas de alto valor, que seriam inviáveis sem irrigação. Apesar da importância, o Brasil enfrenta desafios para maximizar o uso dessas tecnologias em comparação com líderes agrícolas globais, destacando aí a necessidade de investimentos estratégicos para promover a competitividade e o crescimento sustentável do setor. De acordo com as informações anuais mais recentes do ano passado, a área irrigada no Brasil constitui 13,2% de suas terras aráveis totais. Esse valor é significativamente menor que o dos Estados Unidos, que hoje é de 19,3%. A China lidera com 21,2%. A União Europeia também supera o Brasil com 13,4% de suas terras agrícolas sob irrigação. Apesar do crescimento, vamos dizer assim, incremental ao longo dos anos, dos 12,3% em 2010 para 13,2%, o ritmo de expansão da infraestrutura de irrigação no Brasil fica atrás desses concorrentes mundiais. A irrigação ela pode aumentar a produtividade agrícola em até 300%, dependendo da cultura e das condições climáticas. Por exemplo, estudos da Embrapa indicam que a irrigação por gotejamento na horticultura pode dobrar a produtividade. E esse incremento não só acelera o retorno sobre o investimento, mas também melhora significativamente os retornos financeiros, tornando a irrigação uma atividade altamente lucrativa, apesar dos desafios iniciais. Portanto, o investimento em irrigação apresenta um caso convincente para a adoção de crédito privado no Brasil, alinhando-se bem com suas características, incluindo retornos esperados e períodos de manutenção. Os retornos potenciais dos investimentos em irrigação são notavelmente altos, com rendimentos anuais variando de 15% a 50% e o período de payback variando entre 1 e 5 anos, dependendo do sistema de escala de implementação. Esses fatores tornam a irrigação um setor atraente para investidores privados e instituições financeiras. E agora você vai ver que um projeto de lei que isenta o milho do PIS/COFINS, ele foi aprovado pelo Senado. Agora o milho tem a mesma sistemática tributária da soja. Confira. O Senado Federal aprovou o projeto de lei 1548/2022, concedendo ao farelo e ao óleo de milho o mesmo tratamento tributário da soja. A relatora, a senadora Tereza Cristina, lá do Mato Grosso do Sul, que também é da Frente Parlamentar da Agropecuária, destacou que essa medida equilibra o tratamento entre milho e soja na composição de rações, incluindo isenção de PIS/COFINS para o milho.
A Tereza Cristina enfatizou a integração equitativa das cadeias produtivas e o crescimento do etanol de milho como avanço significativo. Ela enfatizou também a importância do projeto ao equilibrar o tratamento tributário do milho, similar ao da soja, que já possui isenção. E ela destacou também que ambos são essenciais na produção de ração animal e na exportação de proteína animal, e que a isenção de PIS, COFINS para o milho representa justiça e reparação para o setor. É uma matéria de suma importância, pois traz um equilíbrio para o produto milho. Já temos a soja com essa isenção, que faz ração animal e nos ajuda na exportação de proteína animal. O milho também compõe essa ração e com a isenção de PIS, COFINS, se faz justiça e reparação ao cereal. A Tereza Cristina destacou que os produtos beneficiados, eles contribuem para o aumento de empregos diretos e indiretos, além de aumentar a produção de alimentos para o consumo humano e também insumos para outras cadeias agrícolas. Ela ressaltou o potencial positivo da expansão dos biocombustíveis que podem agregar valor à cadeia produtiva e impulsionar o desenvolvimento tecnológico. Essa isenção vai ajudar no desenvolvimento econômico e social pelo auxílio na exportação dos produtos. É mais uma proposta para o bem do Brasil e também do agro brasileiro, que conta com o apoio de quem sabe que o setor é fundamental para o crescimento da nação. Parabéns à senadora Tereza Cristina. É desse tipo de projeto que o Brasil está precisando. Coisa séria. Chega de sonhos. Muito obrigado e até o próximo encontro. E agora vamos comentar do Índice do Poder de Compra de Fertilizantes. Em junho deste ano, o Índice de Poder de Compras dos Fertilizantes, o IPCF, subiu 8%, alcançando 1,05, comparado a 0,9 no mês anterior. Esse aumento desse índice, ele foi impulsionado pela queda de 4% nos preços das commodities e pelo aumento nos preços dos fertilizantes. As quedas mais significativas foram na cana-de-açúcar, que caiu 5%, o algodão caiu 4%, milho caiu 4% e a soja caiu 3%. No entanto, as expectativas de uma safra robusta lá nos Estados Unidos e as perspectivas promissoras na Argentina e também no Brasil indicam um cenário favorável a médio prazo para os mercados de milho e soja. Os preços dos fertilizantes subiram em média 5%, com a ureia registrando um aumento de 15%. O fosfato monoamônico, o MAP, ele subiu 5% e o superfosfato simples subiu 4%. O dólar também teve um aumento de cerca de 5%. O mercado está observando as ações do Banco Central brasileiro em relação à taxa Selic e às políticas econômicas do governo federal para tentar estabilizar a moeda brasileira e controlar a inflação. Lá nos Estados Unidos, a safra apresenta boas perspectivas, enquanto aqui no Brasil as negociações e intenções de plantio para a próxima safra são promissoras. No entanto, a produtividade da segunda safra de milho pode ser afetada pela falta de chuvas em algumas regiões, embora haja aí um leve atraso na comercialização de fertilizantes para a safra 24-25, o planejamento antecipado dos agricultores é essencial para garantir o fornecimento necessário e evitar problemas futuros. O IPCS, esse índice de fertilizantes, que é divulgado mensalmente pela Mosaic Fertilizantes, compara os preços dos fertilizantes com os das commodities agrícolas, usando 2017 como base. Um índice menor indica uma relação de troca mais favorável. O cálculo do IPCF considera as principais lavouras brasileiras: soja, milho,
cana-de-açúcar, e aí entra o etanol e também o algodão. E depois do intervalo, nós vamos dar uma viajada pelos mercados do milho, da soja e também do boi. E eu vou conversar com Lohane Ferreira, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar das perspectivas do milho para o segundo semestre. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos dar uma viajada pelos mercados do milho, da soja e também do boi. Com a demanda sinalizando mais atividade, principalmente em relação a milho, a saca do cereal registra recuperação, principalmente em Campinas, no estado de São Paulo, que é quem baliza o preço, é referência. E os negócios estão se aproximando aí na casa de preço médio R$ 57,00 a saca. Após a atualização dos dados de oferta e demanda agrícola mundial por parte do USDA, que trouxe aí uma redução dos estoques finais de milho para as últimas 2 temporadas nos Estados Unidos e também no mundo, em 2023 e 2024, o mercado futuro do milho ele registrou ganhos principalmente durante agora as últimas semanas na Bolsa de Chicago. O contrato futuro para setembro deste ano valorizou 0,4% e terminou a sessão do dia 12 de julho, cotado a $4,02 por bushel. Esse valor representa por volta de $9,45 a saca de milho. Já para o mercado da soja, a baixa atividade no cenário internacional e também doméstico trouxe estabilidade aos preços da oleaginosa no mercado brasileiro, com a referência lá de Paranaguá, no Paraná, estabilizando em média R$ 135,00 a saca de 60 quilos. O mercado futuro do grão da soja ele seguiu pressionado para baixo e contabilizou novas perdas ao longo da última semana, principalmente final aí sexta-feira lá em Chicago, acompanhando o movimento negativo dos derivados da oleaginosa. Isso ocorreu apesar do USDA reportar um ajuste negativo no relatório WASDE do dia 12 de julho, tanto para a produção quanto para os estoques finais de soja nos Estados Unidos, em 2024 e 2025, em comparação com o boletim de junho. O contrato para novembro, agora deste ano, recuou 0,2% e finalizou a sessão do dia 12 de julho, cotado a $10,65 por bushel. Esse valor representa $23,48 por saca. E no mercado do boi, apesar do escoamento da carne bovina no mercado doméstico já ser um pouco menos intenso devido à entrada da segunda quinzena do mês, o boi gordo ainda demonstra firmeza, tenta manter essa firmeza. As escalas de abate têm sofrido nas últimas semanas e dessa vez não foi diferente, com a média nacional terminando a semana com 9 dias úteis. O feriado facultativo em São Paulo, nesse mês de julho, movimentou o mercado interno, o que acabou impactando as programações das indústrias. Além disso, com uma oferta menor de animais prontos para o abate. Os frigoríficos enfrentam mais dificuldades em preencher as suas escalas de abate e, fora isso, as exportações estão com excelente ritmo, o que acaba pressionando ainda mais a indústria a buscar animais para o abate. E, diante desse cenário, as indústrias precisam agir de maneira rápida, causando aí uma competição mais acirrada pela compra do boi gordo e refletindo aí nas recentes cotações. E agora eu vou conversar com a Lohane Ferreira. A Lohane, ela é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar sobre o milho. Nós vamos falar sobre o mercado do milho para o segundo semestre. Lohane Ferreira, bom dia, tudo bem? Bom dia também, tudo bem? Agradeço o convite de estar aqui mais uma vez. É um prazer tê-la aqui para a gente falar sobre o milho, porque nós já estamos aí às portas do plantio. Economicamente falando, o nosso país não está bem, muita incerteza ainda, mas a gente sabe que produtor é teimoso e produtor planta. É mais ou menos isso?
Exatamente. Então, a gente tem muita insegurança na economia, né? A gente teve aí no plantio passado margens muito apertadas por conta também do atraso do plantio da soja. Tivemos uma redução na área de plantio do milho, porque o produtor já não estava recebendo muito bem. Então, tentar ali plantar fora da janela considerada ideal e arriscar em um valor que talvez lá na frente poderia não ser benéfico, muitos preferiram não fazer isso. E a gente tem visto, né, os preços agora estão se recuperando aos poucos, mas a gente ainda tem um grande problema, e esse problema é no cenário global, que é a demanda pelo cereal, que está enfraquecida tanto no nosso cenário interno como no cenário internacional. Isso tem pesado fortemente sobre as cotações. Muita gente às vezes não acredita, mas a gente fala, mas a turma precisa comer. Não, realmente precisa, mas pode ter certeza. Com essas turbulências todas que estão acontecendo no planeta, é lá em Israel, é na Ucrânia, é lá no Irã, esses burburinhos pegando fogo, isso daí influencia muito no mercado, mas influencia demais da conta. E aí, se a gente pula aqui para o Brasil, a gente vê a nossa economia patinando, a gente vê essa quantidade de imposto chegando, um falando que esses tributos que virão agora serão prejudiciais, outros já falam que não são prejudiciais, é uma indefinição muito grande e ninguém sabe, por exemplo, para que lado vai correr. É como se tiver uma briga generalizada num campo de futebol lotado. Você vai correr para um lado, você leva uma pancada, você fala, não, vou correr aqui para trás, e a coisa só fica cada vez pior. Então, eu acho que nós estamos aí diante de muitas incertezas ainda no mercado, e a gente pode tomar como base lá na Pátria, vocês têm aí muitos produtores que fazem parte da Pátria, e vocês, por eles, vocês tiram uma ideia como é que está a situação, né? Sim. Porque muita gente procura vocês para falar, bom, o que eu faço agora? Exatamente, a gente atende muitos produtores, né? A gente atende do Brasil inteiro. Quando a gente conversa com eles, é uma situação que é até preocupante. Cada um está num... é que eu ouvi fulano falar nisso, o que é que eu faço agora? Ficou em indefinição. A fofoca é que é pior, né? Exatamente, cada um fala uma coisa, não, o mercado vai subir, o mercado vai cair, faz isso, faz aquilo. No final das contas, se não tem uma previsão ali, se não tem um estudo assertivo, o produtor acaba saindo ali perdendo. E também nesse caso do milho agora, a gente teve recentemente uma novidade aí, né, que é preocupante, a gente tem que ter atenção. Porque a Argentina agora já é competitiva com o Brasil em relação ao mercado do milho, só que recentemente se realizaram a primeira venda para a China. E a China é um grande comprador do Brasil. Então agora a gente tem a Argentina numa recuperação de safra em relação ao ano passado, e agora eles começam a competir mais ainda com o Brasil pelo mesmo mercado, que é o mercado do milho. Então a gente tem que ter total atenção em relação a isso. Eu me lembro quando, há 2 anos aí para trás, que a Argentina estava num perrengue desgramado em relação à agricultura, muita seca, muita gente perdeu tudo, e aí eu me lembro exatamente, eu falava assim, a alegria do produtor brasileiro é o azar do produtor da Argentina, né? Em relação à soja. Todo mundo rindo, a saca lá para cima e tá, agora o disco virou, entendeu? Por incrível que pareça, a coisa agora inverteu. A Argentina está indo muito bem economicamente, está se acertando, e a sua agricultura vai bem. E pode ter certeza, se não abrir o olho aqui, ela morde o nosso calcanhar, né? Exatamente. Além da Argentina, a gente tem também, né, os Estados Unidos com um aumento na produção para o próximo ano. Tem a Ucrânia também, que não é um grande, mas é um importante produtor também de milho. Então, são vários cenários que pesam aqui sobre o Brasil. Precisa ficar muito atento. O produtor brasileiro, eu sempre digo o seguinte, vamos com menos euforia no negócio, porque pode dar zebra. Eu também me lembro quando eu falava que teve gente que falou assim para mim, para de falar nisso. E eu dizia o seguinte, cuidado você que está arrendando terra para plantar soja, uma hora a coisa pode virar, não carrega ovos na mesma cesta, pega a sua soja, coloca ela na bolsa. Não, até um dia falaram, para de falar que você já encheu falando isso aí, olha o resultado que está acontecendo hoje. Exatamente, nessa questão também de arrendamento, né, a gente tem tido muitas notícias de produtores que agora não estão conseguindo cumprir com os compromissos que arrendou lá atrás, porque tinha um preço muito bom, e agora tem várias áreas aí sendo arrendadas por um preço mais baixo, e produtores que investiram tanto agora não sabem o que fazer, estão ficando somente com as dívidas no final. E parece que a nossa safrinha aqui também não vai ser assim, aquele negócio
muito bom, muito excelente, como muita gente esperava devido às condições climáticas. E nós estamos aí também com o Laninha já batendo as portas, né? Exatamente, a gente teve ali no início da safrinha, a gente teve um início de março ali muito chuvoso, que foi muito benéfico para o milho, né, na segunda safra. Só que a gente teve depois um corte muito abrupto das chuvas, então isso acabou pesando na produtividade, especialmente ali no Mato Grosso, que é um grande dos maiores produtores. Então não teremos uma segunda safra cheia, teremos uma reduzida, só que o problema também está na demanda. A gente está com cerca de 70% já da segunda safra colhida. Na Argentina também a gente está nesse mesmo volume, é um recorde em relação aos outros anos. A gente nunca teve uma aceleração tão grande na colheita. Então a gente tem uma oferta entrando no mercado e uma demanda totalmente enfraquecida. Então o negócio é o seguinte, pega uma caneta, um lápis, borracha, um pedaço de papel e vamos fazer conta. E vamos ficar de olho no mercado lá fora também. Não adianta a gente conhecer só da porteira para dentro. Tem que conhecer da porteira para dentro e da porteira para fora. Tem que estar linkado com as antenas muito bem sintonizadas, senão é pancada na moleira. Lohane Ferreira, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Você que está nos acompanhando, se quiser alguma informação, entre em contato com o pessoal da Pátria Agronegócios. Entra aí no site, é www.patria.agri.br. É isso aí. Entra no site da Pátria e conversa com o pessoal que eles vão te dar dicas excelentes. Muito obrigado, Lohane. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. A mente não é uma vasilha para ser enchida, mas um fogo para ser acendido. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.